Existe um cansaço que não é físico, um esgotamento que não nasce do trabalho em si, mas da sensação de estar sempre correndo atrás de algo que parece escapar por entre os dedos. Muitos vivem assim, desejando prosperidade, visualizando um futuro melhor, tentando acreditar que merecem mais, e mesmo assim o fluxo não vem. O dinheiro entra, mas não permanece. As oportunidades surgem, mas não se consolidam. E lá no fundo, uma pergunta silenciosa insiste em ecoar. O que há de errado comigo? Talvez nada. Talvez o que exista seja apenas um programa, um padrão instalado tão cedo, tão fundo, que você nem se lembra mais quando começou. Um código invisível, construído por repetições emocionais, palavras que ouviu, exemplos que viveu, e que, sem perceber, moldaram o que você acredita sobre merecer, sobre receber, sobre ter. Bruce Lipton nos mostra que as crenças programadas até os 7 anos de idade influenciam mais o nosso destino do que qualquer esforço consciente. Que nossas células, literalmente, abrem ou se fecham, dependendo da emoção dominante que sentimos. E se o que pulsa em você, ainda que inconscientemente, é medo, culpa ou indignidade, é isso que sua biologia transmite ao universo como sinal. Por isso tantos se frustram tentando manifestar riqueza apenas com esforço, metas ou afirmações. Porque, como dizia Neville Goddard, o que cria a realidade não é o que se fala, é o que se sente. É o estado interior que se assume. É a imagem viva que se sustenta em silêncio, na intimidade do ser. Repetir 1000 vezes, eu sou próspero, não muda nada se por dentro o corpo vibra escassez, ameaça ou rejeição. A mente quer subir, mas o corpo tem medo da queda. E é nessa dissonância que o fluxo trava. A verdade é que a maioria não vive em carência por falta de capacidade, mas por fidelidade a um campo vibracional de escassez aprendido e nunca questionado. A biologia invisível da riqueza começa aí, na coragem de olhar para dentro e reconhecer que o problema não está no mundo, nem na economia, nem na sorte. Está no campo, no sinal que você emite sem perceber, no que o seu subconsciente acredita ser verdade. Hoje, o convite não é para correr mais, nem para tentar controlar o que não depende de você. O convite é outro, é parar, respirar, sentir e começar a substituir a obsessão pelo resultado externo por uma reprogramação profunda e coerente. Uma reprogramação que envolva corpo, emoção, vibração e transforme a raiz e não apenas o galho. E cure o campo e não apenas repita frases. A prosperidade não é uma conquista, ela é uma permissão, uma frequência. E essa frequência começa no silêncio do agora, quando você escolhe voltar-se para dentro com sinceridade e presença. A partir deste momento, você será guiado por um caminho que une ciência e espiritualidade, neurociência e alma, física quântica e coração. Um caminho onde Bruce Lipton e Neville Goddard se encontram, não para prometer milagres, mas para revelar as chaves esquecidas da sua abundância. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que este seja o início de uma nova vibração. Algumas dores são tão antigas que se tornam parte da pele. Não doem mais como um corte aberto, mas seguem ali, moldando cada gesto, cada escolha, cada pensamento sobre o que é possível ou não para nós. Muitos desejam prosperidade com todo o coração, mas quando olhamos com profundidade, percebemos que o corpo ainda carrega a memória da escassez, a memória do medo, a memória do eu não posso. Esse campo vibracional de indignidade não nasce por acaso. Ele é tecido pouco a pouco pelas experiências de rejeição, comparação e culpa. Uma criança que ouviu "dinheiro não cresce em árvore", que viu os pais brigando por contas e percebeu que amor vinha com sacrifício. Essa criança cresceu, mas sua vibração ainda guarda as cicatrizes do passado. E mesmo quando a mente diz "eu quero abundância", o corpo responde com alerta. Isso não é seguro. Bruce Lipton mostra com
Clareza que até os 7 anos de idade somos como esponjas neurológicas, absorvendo tudo sem filtro, sem consciência. O que você viveu nesse período, e também o que não viveu, forma a base emocional da sua relação com o merecimento. Se você foi silenciado, ignorado, culpabilizado ou subestimado, seu campo aprendeu a se fechar, a se proteger. E proteger-se, muitas vezes, é bloquear o fluxo do que é bom, do que é novo, do que é abundante. E então surge o ciclo silencioso da autossabotagem financeira. A mente deseja prosperar, planeja, estuda, se esforça, mas o corpo, condicionado pela ameaça, reage com ansiedade, desânimo ou procrastinação. Você se compromete com um novo projeto e logo sente cansaço. Recebe uma boa oportunidade e algo dentro sabota. Parece inexplicável, injusto, mas não é. É apenas a fidelidade ao campo antigo que ainda pulsa em você. Enquanto essa raiz não for vista, acolhida e transmutada, a escassez continuará vibrando, mesmo sob discursos positivos e boas intenções. A abundância, para se instalar, precisa de espaço, precisa de um corpo que permita, de um coração que não se esconda, de uma frequência que diga, com verdade, eu me abro para receber. Não se trata de culpa, não se trata de pensar errado. Trata-se de memórias emocionais armazenadas no subconsciente e que, agora, precisam ser trazidas à luz com compaixão e coragem. Porque só quando reconhecemos o programa é que podemos reescrevê-lo e a raiz da escassez começa a se dissolver. Não quando lutamos contra ela, mas quando finalmente a ouvimos, quando a entendemos e quando escolhemos, com presença, algo diferente. Há um momento na jornada espiritual e emocional em que a repetição deixa de ser força e passa a ser fuga. Repetir frases como eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem até mim com facilidade pode parecer um caminho de elevação. E de fato para alguns é, mas para muitos esse hábito se transforma em um ritual vazio, um mantra desconectado da verdade interna, um som que ecoa por fora, mas não encontra raiz por dentro. Existe uma crença generalizada de que repetir palavras cria realidade. E, em parte, isso é verdade, mas não a verdade inteira. Neville Goddard nos ensina que não é a frase que manifesta, é o estado de consciência por trás dela, é a emoção sentida que molda os contornos da experiência. Se ao dizer, eu sou próspero, você sente um aperto no peito, uma dúvida no fundo da mente, uma negação no corpo, então o que está sendo transmitido ao campo não é prosperidade, é dissonância, é resistência. Essa dissonância vibracional entre afirmação e sensação é o que faz com que muitos se sintam mentindo para si mesmos. Você diz, mas não sente. Você tenta acreditar, mas algo dentro ri. Você insiste, mas a cada repetição, a distância entre a palavra e a realidade só aumenta. E quanto mais se distancia, mais culpa aparece, mais frustração, mais descrença. O problema não está em afirmar, está em afirmar sem presença, sem corpo, sem verdade. Bruce Lipton explica que para mudar um padrão subconsciente é preciso um estado de receptividade biológica. Não se trata apenas de pensar diferente, trata-se de sentir diferente, de entrar em coerência entre cérebro, coração e emoção. Quando isso não acontece, o corpo rejeita a nova ideia como uma ameaça e se fecha. E o que era para ser cura se torna conflito. Por isso, antes de plantar novas afirmações, é preciso preparar o solo, neutralizar a carga emocional antiga, liberar a tensão armazenada, respirar, aquecer o campo interno para que novas sementes encontrem espaço fértil. E só então, com verdade, repetir o que deseja, não como uma tentativa desesperada de convencer o universo, mas como um reflexo de algo que já pulsa dentro. Não é sobre repetir mais, é sobre repetir com alma, com presença, com sentimento. É sobre deixar que a palavra seja corpo, e não apenas som. Porque quando há coerência vibracional,
mesmo o silêncio se torna oração. E quando não, nem 1000 frases são capazes de mudar o que ainda vibra como negação. Muitos seguem tentando atrair dinheiro como quem tenta agarrar o vento. Correm atrás de metas, visualizam cifras, colam cheques simbólicos na parede. Mas o vazio persiste. A angústia permanece. E no fundo, uma sensação sutil de que algo não está alinhado. Porque não basta desejar riqueza, é preciso primeiro entender o que ela representa para você. É preciso ir além da forma e tocar o significado. A maioria aprendeu a associar riqueza com acúmulo, prestígio, aprovação. Para alguns, dinheiro é sinônimo de segurança. Para outros, de liberdade. Para muitos, é uma forma de validação. Mas quantos já pararam para escutar com verdade o que sentem quando pensam em ser ricos? Quantos já confrontaram as crenças silenciosas que dizem dinheiro corrompe, ricos são egoístas, espiritualidade e prosperidade não combinam? Quantos já se perguntaram, será que eu realmente me permitiria ser próspero se isso significasse me distanciar de quem amo ou de quem eu fui até aqui? Bruce Lipton nos lembra que crenças limitantes não são apenas pensamentos. Elas são programas biológicos, memórias impressas no subconsciente que moldam nossas respostas emocionais. Quando você tenta manifestar dinheiro, mas carrega em seu campo a ideia de que prosperar é errado, perigoso ou solitário, então sua vibração se fecha, mesmo que sua mente insista em abrir. E a realidade que se manifesta reflete essa contradição. A cultura também impõe suas distorções. Quantas vezes ouvimos que os ricos são gananciosos e quem tem muito tirou de alguém? E é mais nobre ser simples e sofrer com dignidade do que prosperar com leveza. Essas ideias, muitas vezes disfarçadas de humildade, aprisionam e, quando não são questionadas, transformam a jornada da abundância em um campo de batalha interna. Por isso, antes de querer mais, é preciso reescrever o que esse mais significa. É preciso criar uma nova relação com o dinheiro. Uma relação baseada em verdade, liberdade e sentido. Isso não se faz com lógica, se faz com alma, com escrita, com escuta, com sinceridade. Quando você se permite escrever, com honestidade, a biografia espiritual da sua relação com a prosperidade, começa a enxergar onde se perdeu e onde pode recomeçar. Porque riqueza verdadeira não é apenas o que você tem, é o que você permite ser, é o que você honra em si. É a vibração de quem reconhece que receber não é pecado, é equilíbrio, que expandir não é trair suas origens, é honrá-las com consciência, e que manifestar abundância não é sobre ter tudo, mas sobre sentir que finalmente nada mais está faltando. Nem todo esforço gera transformação, nem toda ação resulta em mudança real, porque há uma diferença sutil, mas profunda, entre agir por ansiedade e agir em coerência, entre correr atrás do que falta e caminhar em direção ao que já é seu. Quando falamos em manifestar riqueza autêntica, não estamos tratando de estratégias externas, mas de estados internos, estados que, quando alinhados, transformam o ser em um campo magnético vivo. Essa transformação começa com a fase 1, ressignificar as crenças herdadas. Aquilo que você viu, ouviu e sentiu na infância está impregnado em suas células. Bruce Lipton chama isso de epigenética comportamental. São essas crenças silenciosas, absorvidas sem filtro, que hoje moldam a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o sucesso, com o merecimento. Ressignificar não é negar o passado, mas olhar para ele com novas lentes. É perceber que o que te ensinaram sobre riqueza não era uma verdade universal. Era apenas a verdade de quem também aprendeu a se proteger da dor. Na fase 2, o convite é encarnar o sentimento da abundância. Aqui entra a sabedoria de Neville Goddard. Não basta imaginar o que se quer. É preciso sentir como se já fosse real. O cérebro não distingue entre realidade
e imaginação sentida com intensidade. Quando você imagina com emoção, ativa caminhos neurológicos capazes de reprogramar o subconsciente. Mas isso só funciona se houver entrega. Se a cena interna for mais viva que o medo, se o corpo puder relaxar no estado desejado, ao invés de resistir a ele. Por fim, chegamos à fase 3, ação simbólica diária. Diferente da ação compulsiva, que nasce da escassez, a ação simbólica nasce da presença. São pequenos gestos que comunicam ao campo: eu estou pronto. Um ritual matinal, uma doação feita com alegria, um espaço organizado com amor. Não importa o tamanho da ação, importa a vibração com que ela é feita, porque essas atitudes criam coerência. Coerência entre vibração, pensamento e atitude. E essa coerência é o verdadeiro código da manifestação. Quando essas 3 fases se alinham, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. O campo se abre, o corpo relaxa, a mente deixa de controlar e começa a confiar. E a realidade externa começa, pouco a pouco, a refletir a nova frequência interna. Não por mágica, mas por sintonia, porque o universo não responde à vontade, ele responde à vibração. E a vibração mais poderosa não é a do desejo desesperado, é a do ser que já se sente em paz com o que está por vir. Algumas pessoas conseguem atrair abundância, recebem dinheiro, oportunidades, conexões, mas não conseguem manter. A prosperidade vem e escapa. O fluxo se abre e logo se fecha. E o mais angustiante é que isso não acontece por falta de merecimento ou capacidade. Acontece porque há uma trinca, um ponto invisível, mas ativo, que impede a energia da riqueza de se estabilizar. Imagine um copo sendo preenchido com água. Ele está ali, recebendo, transbordando, aparentemente em plenitude, mas há uma fissura, uma pequena rachadura quase imperceptível. Por ela, a água escorre, por ela, a abundância se desfaz. Não importa o quanto você derrame, o copo não retém. Assim é com quem carrega no campo sutil crenças inconscientes que rejeitam a prosperidade. Você pode trabalhar duro, se abrir para o novo, conquistar resultados, mas se há uma parte em você que ainda sente culpa, medo ou indignidade, essa parte fará de tudo, sem que você perceba, para se livrar do que chegou. Bruce Lipton nos lembra que as crenças subconscientes têm mais força sobre o nosso comportamento do que qualquer intenção consciente. É como se o corpo estivesse programado para expelir o que não reconhece como seguro. E se na sua biologia emocional, dinheiro ainda significa perigo, solidão ou desamor, então, mesmo que a mente diga "eu quero", o campo responde "eu não posso". Essa metáfora do copo trincado não é para gerar culpa, ela é um chamado à consciência, porque muitas vezes, em vez de buscar mais, é preciso curar o que impede de sustentar o que já chegou. É preciso voltar-se para dentro e perguntar: onde está a trinca? Qual parte de mim ainda teme ser grande, visível, próspera? Qual história ainda ecoa, dizendo que não é seguro expandir? A resposta não virá da lógica. Ela virá da escuta, do silêncio, da visualização interna. Imagine agora esse copo dentro de você. Veja a rachadura, sinta a água escorrendo e, com amor, comece a curar, não tentando tapar com pressa, mas acolhendo, sentindo, integrando. Porque riqueza não é apenas um fluxo externo, é um container vibracional. E antes de expandi-lo, é preciso fortalecê-lo, solidificá-lo, torná-lo inteiro. Quando essa integridade acontece, o campo para de resistir. E o que chega, permanece. Cresce, frutifica. Porque, enfim, você não está lutando contra si. Você está inteiro. Você está pronto. Havia um homem, 62 anos. Carregava nos ombros 4 décadas de tentativas frustradas, dívidas, portas que se fechavam, sonhos que sempre pareciam estar a um passo de distância. Ele conhecia a sensação de começar com esperança e terminar em culpa. Conhecia o gosto amargo da comparação. Sabia como poucos
o peso de se sentir invisível em um mundo que celebra os que vencem. Durante muito tempo, achou que o problema era o mundo. Depois, achou que o problema era ele. Foi apenas em um momento de profundo silêncio, não de resignação, mas de escuta, que ele percebeu algo. A raiz da escassez não estava no seu currículo, nem na sua idade, nem nos erros do passado. Estava em uma crença antiga, uma crença que dizia: dinheiro me torna uma pessoa má. Essa frase não era racional, ela não vinha da mente lógica. Ela vinha de uma história, de memórias da infância, de frases ditas em voz baixa, de olhares que associavam riqueza a frieza, a egoísmo, a distanciamento. Era como se, internamente, ele tivesse feito um pacto invisível de não se tornar como aqueles que ele julgava. Essa revelação não veio de uma palestra, veio de um processo de introspecção profunda, guiado por práticas vibracionais e pela imaginação aplicada, como ensina Neville Goddard. Por 30 dias, ele se comprometeu a regressar não ao passado em si, mas à vibração do passado. Sentir o menino que um dia acreditou que dinheiro afastava amor. Sentir o adolescente que decidiu, sem saber, que era mais seguro perder. E então, pouco a pouco, redesenhar essas imagens. Criar com o coração novas cenas, novos sentimentos, novos pactos. No primeiro mês após esse processo, algo mudou. Não externamente em grandes proporções, mas internamente de forma irreversível. Pela primeira vez, ele recebeu sem culpa. Pela primeira vez, não sabotou. Pela primeira vez, o dinheiro que entrou não veio com peso, mas com leveza. Não veio com cobrança, mas com gratidão. Seu campo se abriu, porque seu corpo finalmente parou de resistir. Essa história não é um conto sobre vitória. É uma lembrança de que nunca é tarde para mudar a frequência. Nunca é tarde para encontrar a rachadura. Nunca é tarde para fazer as pazes com a prosperidade. Porque o que mantém a escassez não é o tempo, é o trauma não visto. E o que libera o fluxo não é o esforço, é a reconciliação. Aquele homem não virou milionário da noite para o dia, mas ele conquistou algo ainda mais raro: paz vibracional com o dinheiro. E a partir daí, tudo o que veio, veio para ficar. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma verdade silenciosa, mas profunda. A prosperidade não é uma recompensa que se conquista no futuro. Ela é um reflexo que se permite no agora. Ela não está fora, em um lugar a ser alcançado. Está dentro, em um campo a ser liberado. Bruce Lipton nos revela que nossas células não são passivas. Elas escutam, elas sentem, elas se abrem ou se fecham dependendo da emoção predominante. Quando você vibra medo, elas se retraem. Quando você vibra presença, elas florescem. É biologia, é vibração, é vida. Neville Goddard dizia que o mundo externo apenas espelha o estado que você assume com convicção, o estado que você incorpora mesmo que em silêncio. O que muda a realidade não é a força da vontade, mas a profundidade da crença. Não o quanto você deseja, mas o quanto você já se sente sendo. É por isso que tantos se cansam sem transformar, porque ainda estão tentando forçar a abundância ao invés de permitir. E permitir não é passividade, é coerência. É quando o que você pensa, sente e faz dançam na mesma frequência. É quando sua intenção se alinha com sua emoção. Quando sua ação nasce do amor e não da carência. Quando sua espera não é desespero, mas confiança. Quando seu corpo diz sim àquilo que antes gerava conflito. Então, talvez a pergunta mais importante hoje não seja o que eu quero conquistar, mas sim o que em mim ainda não permite receber? Onde está a rachadura do meu campo? Onde minha vibração ainda diz não ao que minha boca afirma querer? Porque quando essa rachadura é vista, acolhida e curada, o campo muda. E quando o campo muda, tudo ao redor se reconfigura. Essa jornada não é sobre pressa, é sobre presença. Não é sobre mais uma técnica, é sobre uma nova frequência. E essa frequência começa agora,
no instante em que você escolhe parar de lutar e começa a escutar, porque a verdadeira prosperidade não se conquista, ela se permite, ela se encarna, ela se vive com coerência, com verdade, com alma.